Dr. Rick G. Amer, Nova Medicina Alemã. Dr. Amer descobriu que cada doença, não somente o câncer, é controlada de sua própria área específica no cérebro e ligado a um choque conflitante. Em 18 de agosto de 1978, o Dr. Rick G. Amer, médico, na época, especialista em doenças da cabeça, na clínica oncológica, na Universidade de Munique, Alemanha, recebeu a notícia chocante de que o seu filho Dirk tinha recebido um tiro. Dirk morreu em dezembro de 1978. Alguns meses mais tarde, o Dr. Amer foi diagnosticado com câncer testicular. Desde que ele nunca esteve seriamente doente, ele supôs que o desenvolvimento do seu câncer poderia estar diretamente relacionado com a perda trágica do seu filho. A morte de Dirk e a sua própria experiência com o câncer levou o Dr. Amer a investigar a história pessoal dos seus pacientes com câncer. Ele constatou rapidamente que, como ele, todos tinham passado por algum episódio excepcionalmente estressante anterior ao desenvolvimento do câncer. A observação de uma conexão mente-corpo não foi realmente surpreendente. Inúmeros estudos já tinham mostrado que o câncer e outras enfermidades são frequentemente precedidos por um evento traumático. Mas o Dr. Amer levou a sua pesquisa mais além, seguindo a hipótese de que todos os eventos corporais são controlados do cérebro. Ele analisou os escaneamentos do cérebro dos pacientes e os comparou com os seus registros médicos. O Dr. Amer descobriu que cada doença, não somente o câncer, é controlado de sua própria área específica no cérebro e ligado a um choque conflitante muito particular e identificável. O resultado desta pesquisa é um gráfico científico que ilustra o relacionamento biológico entre a psique e o cérebro, em correlação com os órgãos e tecidos do todo o corpo humano. O Dr. Amer chamou as suas descobertas de as 5 leis biológicas da nova medicina, porque estas leis biológicas, que são aplicáveis ao caso de qualquer paciente, oferecem uma compreensão inteiramente nova da causa, do desenvolvimento e do processo natural de cura das enfermidades. Em resposta ao número crescente de distorções de suas descobertas e para preservar a integridade e a autenticidade do seu trabalho científico, o Dr. Amer agora protegeu legalmente o material de sua pesquisa, sob o nome de Nova Medicina Alemã NMA. O termo Nova Medicina não poderia ter os seus direitos autorais protegidos internacionalmente. Em 1981, o Dr. Amer apresentou as 2 descobertas à Faculdade Médica da Universidade de Tübingen, como uma tese de pós-doutorado. Mas até este dia, a universidade se recusou a testar a pesquisa do Dr. Amer, apesar de sua obrigação legal em fazer isto. Este é um caso sem precedentes na história das universidades. Similarmente, a medicina oficial se recusa a aprovar as suas descobertas, apesar de algumas 30 verificações científicas, tanto por médicos independentes, quanto por associações profissionais. Logo após o Dr. Amer ter apresentado a sua tese, lhe foi dado o ultimato de renunciar às suas descobertas ou ter a renovação do seu contrato na clínica da universidade negada. Em 1986, ainda que o seu trabalho científico nunca tivesse sido contestado, muito menos desaprovado, o Dr. Amer foi despojado da sua licença médica, pela razão de que ele se recusara a se conformar aos princípios da medicina padrão. Entretanto, ele estava determinado a continuar o seu trabalho. Aproximadamente em 1987, ele foi capaz de estender as suas descobertas para praticamente cada doença conhecida na medicina. O Dr. Amer foi perseguido e atormentado por cerca de 25 anos, em particular pelas autoridades alemãs e francesas. Desde 1997, o Dr. Amer esteve vivendo no exílio na Espanha, onde ele continua com a sua pesquisa e onde ele continua a lutar pelo reconhecimento oficial de sua nova medicina. Mas, contanto que a Universidade da Faculdade Médica de Tübingen mantenha as suas táticas de protelação aos pacientes por todo o mundo,
será negado o benefício das descobertas revolucionárias do Dr. Amer. A origem da doença no cérebro. O Dr. Amer estabeleceu que cada doença é causada por um conflito que pega um indivíduo totalmente sem precaução. Primeira lei biológica. Em honra ao seu filho, Dr. Amer chamou este evento estressante imprevisto de síndrome de Dick-Amer ou SDH. Psicologicamente falando, uma SDH é um incidente muito pessoal, condicionado pelas nossas experiências passadas, nossas vulnerabilidades, nossas percepções individuais, nossos valores e crenças. Entretanto, uma SDH não é um conflito meramente psicológico, mas sim biológico, que tem que ser compreendido no contexto de nossa evolução. Os animais experienciam estes choques biológicos em termos concretos, por exemplo, através de uma súbita perda do ninho ou território, uma perda de uma prole, uma separação de um companheiro ou do grupo, uma ameaça inesperada de fome, ou um terror ou morte. Com o decorrer do tempo, a mente humana adquiriu um modo figurativo de pensar. Nós podemos experienciar estes conflitos biológicos também em um sentido invertido. Um homem, por exemplo, pode sofrer um conflito de perda de território quando inesperadamente perde o seu lar ou seu local de trabalho. Uma mulher com o conflito do ninho pode ter uma preocupação com o bem-estar de um membro do ninho. Um conflito de abandono pode ser provocado por um divórcio inesperado, ou por ser movida para o hospital. As crianças frequentemente sofrem um conflito de separação quando a mãe decide voltar ao trabalho ou quando os pais se separam. Analisando milhares de tomografias cerebrais computadorizadas, TC, em relação às histórias dos seus pacientes, o Dr. Amer descobriu que no momento em que um SDH ocorre, o choque impacta uma área específica, pré-determinada no cérebro, causando uma lesão que é visível em uma tomografia computadorizada, como uma série de anéis concêntricos e distintos. Após o impacto, as células afetadas do cérebro comunicam o choque ao órgão correspondente, que, por sua vez, responde com uma alteração particular previsível. A razão por que os conflitos específicos estão ligados indissoluvelmente às áreas específicas do cérebro é que durante a nossa evolução histórica, cada parte do cérebro estava programado para responder instantaneamente aos conflitos que poderiam ameaçar a nossa sobrevivência. Enquanto o velho cérebro tálamo e cerebelo é programado com temas mais avançados, tais como conflitos territoriais, conflitos de separação, conflitos de identidade e conflitos de autodesvalorização. A pesquisa médica do Dr. Amer está firmemente ligada à ciência da embriologia, porque se o órgão responde a um conflito através do crescimento de um tumor, através da lesão de um tecido, ou através de dano funcional, é determinado pela camada embriônica do embrião, que tanto o órgão quanto o tecido correspondente do cérebro se originam. Terceira lei biológica. O sistema ontogênico de tumores ilustra estes órgãos controlados do velho cérebro, que se derivam do endodema ou do mesoderma do velho cérebro, como os pulmões, o fígado, o cólon, a próstata, útero, pele do córeo, pleura, peritônio, pericárdio, glândulas mamárias, etc., sempre geram proliferação celular, assim como ocorre o conflito correspondente. Tumores destes órgãos, portanto, se desenvolvem exclusivamente durante a fase do conflito ativo, iniciada pelo SDH. Vamos tomar o câncer do pulmão como exemplo. O conflito biológico ligado ao câncer do pulmão é um conflito de terror da morte, porque em termos biológicos, o pânico da morte é equiparado ao ser que é incapaz de respirar. Com o choque do terror da morte, as células dos alvéolos pulmonares, que regulam a respiração, começam instantaneamente a se multiplicar, formando um tumor no pulmão. Contrário à visão convencional, esta multiplicação das células do pulmão não é um processo sem sentido, mas serve a um propósito biológico muito definido, isto é, para aumentar a capacidade dos pulmões, e, assim,
otimizar a chance de sobrevivência do organismo. As análises do escaneamento cerebral do Dr. Amer demonstram que cada pessoa com câncer nos pulmões apresenta uma configuração distinta na área correspondente no tronco cerebral, e que cada paciente tinha sofrido um pânico inesperado da morte anteriormente ao acesso do câncer. Na maior parte dos casos, o terror da morte foi provocado por um choque pelo diagnóstico do câncer que a pessoa experienciou como uma sentença de morte. Dado que o ato de fumar está em declínio, isto emite nova luz no aumento enigmático do câncer do pulmão, o assassino número 1, e chama a questão se o ato de fumar é por si uma verdadeira causa do câncer no pulmão. O câncer das glândulas mamárias, de acordo com as descobertas do Dr. Amer, é o resultado de um conflito mãe-filho ou um conflito de preocupação com o parceiro. Estes tipos de conflitos sempre impactam o velho cérebro na área que controla as glândulas que produzem leite. Uma mulher pode sofrer um conflito de preocupação mãe-filho quando a sua descendência, prole, fica subitamente ferida ou seriamente doente. Durante a fase ativa de estresse do conflito, as células das glândulas mamárias se multiplicam continuamente, formando um tumor. O propósito biológico da proliferação celular é ser capaz de proporcionar mais leite para a prole sofrida e, assim, acelerar a cura. Cada humano e mamífero do sexo feminino nasce com este antiquíssimo programa de resposta biológica. Muitos estudos de casos do Dr. Amer mostram que as mulheres, até quando não alimentaram no peito, desenvolveram um tumor nas glândulas mamárias a partir da preocupação obsessiva com o bem-estar de um amado, um filho que esteja com problemas, um pai que esteja doente, ou um amigo querido que seja uma causa de preocupação. O que foi dito sobre o câncer de pulmão e câncer de mama se aplica igualmente a todos os outros cânceres que se originam no velho cérebro. Cada um é provocado por um choque com um conflito específico que ativa um programa biológico significativo e especial. Quinta lei biológica, que permite ao organismo superar o funcionamento diário e lidar fisicamente com a situação de emergência. Para cada tipo de conflito há um revezamento do cérebro de onde o programa biológico particular é coordenado. Enquanto os órgãos controlados do velho cérebro geram o crescimento de um tumor durante a fase ativa do conflito, o oposto é o caso com todos os órgãos que são controlados do cerebelo novo cérebro. A respeito da camada embriônica, todos os órgãos e tecidos dirigidos pelo cérebro, ovários, testículos, ossos, nodos linfáticos, epiderme, revestimento do colo do útero, tubos bronquiais, vasos coronários, etc., se originam do ectoderma ou mesoderma do novo cérebro. No momento em que ocorre o conflito, o tecido do órgão biologicamente correspondente responde a cada degeneração celular. Necroses dos ovários ou testículos, osteoporose, câncer dos ossos, ou úlceras estomacais, por exemplo, são condições que somente ocorrem enquanto uma pessoa está em um estado de estresse emocional em relação ao conflito relatado. Como é para ser esperado, a perda do tecido tem um significado biológico. Vamos usar como exemplo o tecido do revestimento do duto do leite. Desde que o revestimento epitelial escamoso dos dutos do leite se desenvolveram em um período muito mais tarde do que as glândulas produtoras do leite, este tecido mais jovem é controlado de uma parte mais jovem do cérebro, ou seja, o córtex cerebral. O conflito biológico do revestimento do duto do leite é um conflito de separação experienciado como se o meu filho, ou o meu companheiro, fosse arrancado do meu peito. Um mamífero fêmea pode sofrer tal conflito quando a prole se perde ou é morta. Como um reflexo natural ao conflito, o tecido do revestimento do duto do leite começa a ulcerar. O propósito da perda do tecido é aumentar o diâmetro dos dutos, porque com dutos ampliados, o leite que não é mais usado pode drenar com mais facilidade e não fica congestionado no peito. O cérebro de cada mulher é programado com esta resposta biológica. Desde que o peito da mulher, fêmea, é, biologicamente falando, sinônimo de cuidado e nutrição, as mulheres, fêmeas,
Sofrem um conflito pela separação inesperada de um amado pelo qual elas se preocupam intensamente. Não há virtualmente sintomas físicos durante a fase ativa do conflito. A fase 2. Padrão de cada enfermidade. Dr. Amer descobriu também que, desde que há uma resolução do conflito, cada doença prossegue em duas fases. Segundo a lei biológica, durante a primeira fase ou a fase do conflito, fase ativa, todo o organismo é ajustado para lidar com o conflito. Enquanto uma alteração significativa da célula segue o seu curso ao nível físico, a psique e o sistema vegetativo autônomo também tentam lidar com a situação inesperada. Ligado ao estado de estresse, estado mórbido caracterizado por uma hiperatividade do sistema simpático e que se manifesta como hipertensão arterial, taquicardia e irritabilidade, a mente se torna completamente preocupada com os conteúdos do conflito. Perturbações do sono e falta de apetite são sintomas típicos. Biologicamente falando, isto é vital, porque o foco no conflito e as horas extras despertas proporcionam as condições certas para lidar com o conflito e encontrar uma resolução. A fase ativa do conflito é também chamada de fase fria. Desde que os vasos sanguíneos ficam contraídos durante o estresse, os sintomas típicos da atividade do conflito são as extremidades frias, particularmente as mãos frias, os calafrios e suores frios. A intensidade dos sintomas depende naturalmente da magnitude do conflito. Se uma pessoa permanece em um intenso estado ativo do conflito no decorrer de um longo período de tempo, a condição pode ser fatal. Mas o Dr. Amer prova além da dúvida racional que um organismo nunca pode morrer de câncer. Uma pessoa pode morrer como resultado de complicações mecânicas de um tumor, por exemplo, quando fecha um órgão vital, tal como o cólon ou os dutos da bilis, mas de modo algum as células do câncer, como tais, causam a morte. Na nova medicina alemã, a distinção entre câncer maligno e benigno é inteiramente inexpressiva. O termo maligno é uma ideia artificial. O mesmo se aplica aos sinais de tumores, que simplesmente indica que a atividade da reprodução da célula excedeu um determinado limite arbitrário. Se uma pessoa morre durante a fase ativa do conflito, usualmente é por causa da perda de energia, perda do peso, perda do sono e exaustão mental e emocional. Frequentemente, é um diagnóstico devastador do câncer ou um prognóstico negativo. Você tem 6 meses de vida, que lança os pacientes com câncer, incluindo os seus amados, em um estado de desespero. Com pouco ou nenhuma esperança, e privado de sua força de vida, eles definham e, eventualmente, morrem de caquexia, perda de peso e fraqueza em doentes graves ou terminais, um processo agonizante que os tratamentos convencionais do câncer somente aceleram. Se o paciente não passou por qualquer tratamento convencional, especialmente quimioterapia e radioterapia, a nova medicina alemã tem um índice de sucesso de 95 a 98%. Ironicamente, estas estatísticas para o notável índice de sucesso do Dr. Amer foram liberadas pelas próprias autoridades. Quando o Dr. Amer foi detido em 1997 por ter dado conselhos médicos a 3 pessoas sem licença médica, a polícia confiscou as fichas dos seus pacientes, analisando-as. Subsequentemente, um promotor público foi forçado a admitir durante o julgamento que, após 5 anos, 6.000 dos 6.500 pacientes principalmente com câncer terminal estavam ainda vivos. Com o tratamento convencional os números são geralmente o inverso. De acordo com o epidemiologista e bioestatístico Dr. Uri Schabel, da Alemanha, o sucesso da maior parte das quimioterapias é espantoso. Não há nenhuma evidência científica para sua habilidade estender de qualquer modo apreciável as vidas dos pacientes que sofrem do câncer orgânico mais comum. A quimioterapia para malignidades muito avançadas para a cirurgia, que responde por 80% de todos os cânceres, é um solo improdutivo científico. Lancet 1991. O corpo se cura. A resolução do conflito assinala o início da segunda fase do programa biológico. Nossas emoções e o nosso organismo se ligam imediatamente a um modo de cura,
auxiliado à ligação do sistema vegetativo à vagotonia. Instabilidade vasomotora, transpiração abundante, tendência para obstipação e câimbras musculares. Durante a fase de cura, o apetite retorna, mas estamos muito cansados, poderíamos nem mesmo sermos capazes de sairmos da cama. Descansarmos e suprirmos o organismo com nutrientes são essenciais, enquanto o corpo está tentando se curar. A segunda fase é também chamada de fase quente, pois durante a vagotonia, os vasos sanguíneos ficam aumentados, causando mãos quentes, pés quentes e pele quente. Com a resolução do conflito, há também uma mudança instantânea ao nível do órgão. A proliferação celular, o velho cérebro, crescimento controlado do tumor, ou fusão celular, novo cérebro, perda controlada do tecido, imediatamente chega a uma parada, e o processo apropriado de reparação é acionado. Uma área que necrosou ou ulcerou durante a fase ativa do conflito é agora preenchida e reabastecida com novas células. Isto é usualmente acompanhado por inchaço potencialmente doloroso, causado por um edema que protege o tecido enquanto ele está curando. Outros sintomas típicos de reparo são a hipersensibilidade, a coceira, o espasmo, se o tecido do músculo estiver envolvido, inflamação. Exemplos de enfermidades que somente ocorrem na fase de curação: determinadas doenças de pele, hemorroidas, laringite, bronquite, artrite, aterosclerose, doenças na bexiga ou nos rins, determinadas enfermidades no fígado e infecções. Baseada na observação da multiplicação celular, mitose, e na distinção padrão entre tumores benignos e malignos, a medicina convencional interpreta a produção natural das células de cura de tecidos como uma malignidade. Na nova medicina alemã, nós distinguimos dois tipos de tumores. Mas os tumores não estão divididos em benignos e malignos. Eles são classificados de acordo com o tipo de tecido e a parte do cérebro da qual eles se originam e são controlados. Há aqueles tumores que se desenvolvem exclusivamente durante a fase ativa do conflito: tumor no pulmão, tumor no cólon, tumor no fígado, tumor no útero, tumor na próstata, etc., e de modo inverso, aqueles que resultam do processo natural de reparação. Como com os cânceres controlados do velho cérebro, o crescimento do tumor não é nem acidental, e nem sem sentido, desde que a proliferação celular se interrompe tão logo o tecido é restabelecido. Câncer testicular, câncer ovariano, linfoma, vários tipos de sarcoma, carcinoma nos brônquios e na laringe, e o câncer, são todos de natureza curativa e são fenômenos exclusivamente de fase de cura. Desde que o processo de cura não seja interrompido através da medicação ou uma reincidência do conflito, estes tumores eventualmente reduzem durante a conclusão da fase de cura. O segundo tipo de câncer de mama, o carcinoma ductal in situ, também cai nesta categoria. Enquanto um câncer glandular da mama seja uma indicação de que uma mulher esteja na fase ativa de um conflito de preocupação, uma câncer intraductal é um sinal positivo de que o conflito relacionado à separação arrancado do meu peito foi resolvido. Uma mulher não desenvolve câncer de mama sem uma razão. Nem ela desenvolve câncer de mama por coincidência, precisamente em seu peito direito ou esquerdo. A importância de nossa lateralidade biológica. O Dr. Amer achou que a nossa lateralidade determina se uma doença como o câncer se desenvolve no lado direito ou no lado esquerdo do nosso corpo. Esta é a regra. Uma pessoa destra, mão direita predominante, responde a um conflito com a sua mãe ou filhos com o lado esquerdo do corpo, mas responde a um conflito que se relaciona com um companheiro. Como exemplos, o pai, irmãos, parente, amigos, colegas, etc. Com o lado direito. Para os sinistros que usam a mão esquerda, é o inverso. Há sempre uma relação cruzada do cérebro com o corpo, porque cada hemisfério do cérebro, excluindo o tálamo, dirige o lado oposto do corpo. O modo mais simples de identificar a nossa lateralidade biológica é o teste das palmas. A mão do alto é a mão de liderança, dominante, e indica se somos destros ou sinistros. Assim,
Uma câncer de mama na mama direita, um cisto ovariano no ovário esquerdo, uma doença de pele no lado direito ou esquerdo, ou ambos, uma paralisia motora no lado esquerdo. Como exemplo, após uma pancada, nos dá uma primeira indicação de quem estava envolvido quando ocorreu o conflito original. Em relação a mais conflitos avançados e regiões do cérebro, o estado hormonal tem também que ser levado em conta para uma avaliação exata. O papel benéfico dos micróbios. Outro aspecto da pesquisa do Dr. Amer foi o papel dos micróbios durante o desenvolvimento da doença. Isto, resumindo, é o que ele encontrou. Quarta lei biológica: os micróbios, tais como os fungos, as bactérias e os vírus são somente ativos durante a fase de cura, e a maneira na qual eles operam está plenamente de acordo com a lógica evolucionária. A bactéria tuberculosa, por exemplo, povoa somente os tecidos controlados pelo velho cérebro. Sua função durante a fase de reparação é decompor os tumores que são agora supérfluos, como os tumores no pulmão, no cólon, nos rins, na próstata, no útero, tumores nas glândulas mamárias, melanomas e mesotelioma. A bactéria tuberculosa é essencial para destruir o desenvolvimento de células disponíveis que proliferavam por uma razão biológica durante a fase ativa do conflito. Se a bactéria requerida não está disponível, devido à vacinação, uso excessivo de antibióticos, ou tratamento de quimioterapia, o tumor não pode se desintegrar apropriadamente. Como resultado, ele permanece no lugar e encapsula inofensivamente. Detectado em um check-up de rotina, entretanto, tal crescimento encapsulado pode levar a um diagnóstico de câncer, e, potencialmente, novos choques de conflitos com novos sintomas. Ao compreendermos as leis biológicas do desenvolvimento da doença, este prospecto pode ser virtualmente eliminado. Enquanto a bactéria destrói as células do tumor que não são mais necessárias, os vírus parecem estar envolvidos no processo de cura dos, exclusivamente, tecidos controlados pelo córtex cerebral, como brônquios, membrana nasal, revestimento do estômago, revestimento dos dutos da bilis e epiderme. A hepatite, a pneumonia, herpes, resfriado, gripes, são indicações que um processo de cura natural, mas virulento maligno, está seguindo seu curso. Em relação ao papel dos vírus, o Dr. Amer prefere falar de vírus hipotéticos, desde que ultimamente a existência de vírus é colocada em dúvida. Isto estaria de acordo com as descobertas anteriores do Dr. Amer que o processo de reconstrução e restauração de tecido ulcerado ou necrosado ainda ocorre, ainda que os vírus relacionados ao tecido não estejam presentes. O dilema no qual a medicina convencional se encontra é que, ao deixar de reconhecer o padrão de duas fases de cada doença, a primeira, a fase ativa do conflito, rotineiramente é negligenciada. Desde que os micróbios são somente ativos durante a fase de cura, e desde que a atividade dos micróbios é tipicamente acompanhada por inchaço, febre, pus, erupções e dor, os micróbios são considerados malévolos e a causa de doenças infecciosas. Mas os micróbios não causam a doença. Afinal, é o nosso organismo que emprega os micróbios para otimizar o processo de cura. Os micróbios podem, naturalmente, ser transmitidos, mas eles permanecem adormecidos até que a pessoa esteja na fase de cura do mesmo tipo do conflito. Questionando a metástase. Baseado no sistema ontogenético dos tumores, a teoria amplamente propagada que sugere que as células do câncer viajam através do sangue ou dos vasos linfáticos e causam cânceres em novos locais é, nas palavras do Dr. Amer, pura ficção acadêmica. As células em geral e as células do câncer em particular não podem sob nenhuma circunstância mudar a sua estrutura histológica ou atravessar o limiar da camada de origem. Por exemplo, uma célula de tumor no pulmão, que é de origem endodérmica, controlada através do tálamo, velho cérebro, e que prolifera durante a fase ativa do conflito, não pode se transformar em uma célula do esqueleto, que é de origem mesodérmica, controlada do cérebro, novo cérebro,
e que deteriora durante um processo de descalcificação do conflito ativo. No cenário câncer do pulmão se espalha por metástase nos ossos. As células do câncer no pulmão realmente estariam criando um buraco, isto é, fusão das células, o inverso de um câncer, em algum osso no corpo. Nós também temos que nos perguntar por que as células do câncer raramente se espalham ao tecido vizinho mais próximo, ou seja, do útero ao colo do útero. Se as células do câncer viajam através do fluxo sanguíneo, por que doado sangue sem que seja feita uma triagem para as células do câncer? Porque não há tumores numerosos encontrados nas paredes dos vasos sanguíneos de pacientes com câncer. O Dr. Amer, naturalmente, não disputa o fato de cânceres secundários, mas estes tumores subsequentes não são causados por células migrantes do câncer, que se transformam milagrosamente em um tipo diferente de célula, mas por novos choques do conflito. Novas SDH, síndromes de Dirkmamer, podem ser iniciadas através de experiências adicionais traumáticas na vida ou através de choque no diagnóstico. Como já mencionado, um diagnóstico inesperado de câncer, ou sendo dito que está passando por uma metástase, pode provocar um susto mortal, causando câncer no pulmão, ou qualquer outro tipo de choque relacionado ao diagnóstico, causando novos cânceres em outras partes do corpo. Em muitos casos estes pacientes não o fazem na fase de cura, porque o estado grave de estresse os enfraquece a um ponto onde eles têm muito pouca chance de sobreviverem ao tratamento de quimioterapia intensamente tóxico. O segundo câncer mais frequente após o câncer no pulmão é o câncer nos ossos. Dr. Amer percebeu que os nossos ossos são biologicamente ligados à nossa autoestima e à nossa dignidade própria. Assim, quando é dito que uma pessoa tem uma doença que ameaça a vida, especialmente uma que supostamente se espalha como fogo grego através do corpo, é como se fosse, agora eu sou inútil e o osso próximos aonde nos sentimos inúteis, começam a descalcificar, no caso de câncer de mama, frequentemente na área do externo ou das costelas. Assim como com um osso fraturado, o propósito do programa biológico, da doença, aparece no final da fase de cura. Quando a fase de reparo se completa, o osso estará muito mais forte neste lugar, assegurando assim que estejamos melhor equipados para a eventualidade de um novo conflito de autodesvalorização. A natureza dos tumores no cérebro. Uma vez que o conflito tenha sido resolvido, a lesão no cérebro, além da psique do órgão, também entra na fase de cura. Como com qualquer ferida que está sendo reparada, um edema, excesso de fluido, se desenvolve para proporcionar proteção da recuperação do tecido neural. No escaneamento do cérebro as mudanças são claramente notáveis. Os anéis nítidos submergem no edema e aparecem agora como borrados, indistintos e escuros. Na altura da fase de cura, quando o edema cerebral alcança o seu tamanho máximo, o cérebro provoca um estímulo breve e forte que espelha o edema. Isto é chamado de crise epileptoide CRA. Durante esta crise, todo o organismo é impulsionado brevemente em um estado de simpaticotonia, isto é, revive os sintomas típicos da fase ativa do conflito, tais como suores frios, extremidades frias, batimentos cardíacos rápidos e náusea. A intensidade e a duração desta crise pré-programada são determinados pela intensidade e a duração do conflito precedente. Ataques cardíacos, ataques de asma e convulsões epilépticas são apenas alguns exemplos deste ponto crucial e decisivo. O tipo de crise depende sempre da natureza do conflito e da área precisa do cérebro envolvida. Depois que o edema cerebral foi expulso, a neurólia, células não neuronais do sistema nervoso central, que é o tecido conectivo do cérebro que proporciona apoio estrutural para os neurônios, se reúnem no lugar para restaurar a função das células nervosas que foram atacadas pelo choque do conflito. É este acúmulo natural de glias, em grego quer dizer cola, que a medicina convencional rotula como um tumor cerebral,
com consequências frequentemente terríveis para o paciente. O Dr. Amer já estabeleceu em 1981 que um tumor no cérebro não é uma doença em si mesma, mas sintomática de uma fase de cura que segue paralela no órgão, controlada pela área correlata do cérebro que está simultaneamente passando pela fase de reparo. Os cânceres metásticos cerebrais, portanto, não existem também. Terapia. Em poucas palavras, o primeiro passo na terapia é proporcionar uma compreensão da natureza biológica de um sintoma, isto é, um determinado câncer, em relação à sua causa física. Um escaneamento do cérebro e uma anamnese médica são vitais para determinar se o paciente está ainda no conflito ativo ou já está curado. Se estiver ainda na fase ativa, o foco é identificar a SDH, Síndrome de Dirkmamer, original e desenvolver uma estratégia para resolver o conflito. É crucial preparar o paciente para os sintomas de cura e para complicações potenciais. Estes sintomas são muito atribuíveis. As descobertas do Dr. Amer nos proporcionam, pela primeira vez na história da medicina, com um sistema confiável que nos permite não somente compreendermos, mas também prevermos o desenvolvimento e os sintomas de toda e cada doença. Esta é a verdadeira medicina preventiva, um aspecto da nova medicina alemã que dificilmente pode ser suficientemente enfatizada. A verdadeira prevenção requer uma compreensão da verdadeira causa de uma doença. E isto é que a pesquisa do Dr. Amer fornece com detalhes esplêndidos. Ao compreendermos as 5 leis biológicas da causa e do processo de cura da doença, podemos nos libertar do medo e do pânico que frequentemente vem com o choque dos sintomas. Este conhecimento é mais do que poder, ele pode salvar vidas. Caroline Marcolin sobre a autora. Caroline Marcolin, Ph.D., é uma professora da nova medicina alemã em tempo integral e aprovada pelo Dr. Amer. Ela está vivendo no Canadá e oferece seminários nos finais de semana regularmente em Montreal e Vancouver. Por Caroline Marcolin, Ph.D., Vancouver, Canadá, publicada em 21 de novembro de 2009.